Sim, pessoal, fui parar no hospital depois aí dessa loucura das segundas provas do semestre. Fiz esse vídeo que até bombou, pô, deu 25 mil visualizações. Deu, pelo menos serviu para isso, né? Essa loucura aí das provas que aconteceram recentemente, né? E eu vou deixar o link na descrição para quem que ainda não assistiu o vídeo, mas lá eu conto, né, que eu adquiri uma gripe, mas eu tinha duas provas no mesmo dia, tinha uma prova de pesada também de álgebra linear 2 antes dessas duas provas. E aí eu dormi pouco, tava indo até 2, 4 da manhã, não tava tomando remédio para não ficar com sono. E eu pensei, depois eu descanso. Aí o que aconteceu? Depois, olha só, um monte de remédio, ainda não tô bem, né? Tô com um monte de remédio aqui. E agora um atestado de 2 dias para ficar de repouso. O que que aconteceu? Então nesse vídeo eu vou contar para vocês o que aconteceu dos últimos dias. Não era só a gripe, isso virou alguma outra coisa, foi diagnosticado. Eu vou falar sobre isso e sobre o conselho que eu recebi de um amigo, né? Que ele sempre avisa, porque ele também passou por uma graduação e ele exigiu muito de si, ele acabou parando na cama, adquirindo depressão e um monte de outros problemas. E eu espero que essa experiência minha pessoal não só me dê uma lição, como eu espero que possa servir, né, de alguma coisa para vocês também, né, de uma lição para vocês. Então, o que que aconteceu? Eu fiquei muito nervoso, né, estressado, porque eu precisava tirar uma boa nota em cálculo 2. Cálculo 2 é importante, vai travar um monte de coisa para o próximo semestre. Eu não tinha saído bem na primeira prova. E aí as provas aconteceram muito próximas uma da outra, então isso me causou um estresse, dormi pouco, adquiri uma gripe. Mas como eu falei, depois dessas provas eu vou descansar. Depois passou as provas, fiquei uns 2 dias descansando, mas eu adquiri uma dor de ouvido. Começou a estourar como se fosse bolhas no meu ouvido. E aí eu fui pesquisar e falei, não, isso é normal, depois de uma gripe, isso pode causar uma pequena inflamação no ouvido, mas deve passar em 7 dias. Eu falei, vou esperar passar os 7 dias, só porque com a dor de ouvido veio também uma dor aqui, pontual, na lateral da cabeça. E que me preocupou. Aí você começa a pensar, pô, será que é um tumor, é um princípio de AVC? Mas aí quando você lia sobre os sintomas, eram sintomas muito exagerados que não correspondiam ao que eu estava sentindo. Era uma dor incômoda, mas nada que fosse os sintomas que eu vi de AVC. Não, vou esperar, vou continuar esperando. Talvez alguma pressão que está sendo formada aqui na lateral. E aí na segunda-feira eu falei, não, eu tenho que ir no otorrino, né? E eu fui no otorrino, especialista em ouvido, para ver se era uma inflamação no ouvido. E ele falou, cara, tá perfeito. Então ontem perdi aula de cálculo, passei a manhã toda correndo atrás de exames e fila, e para sair sem nenhum diagnóstico. O cara não me falou nada. Eu falei, tá, mas e essa dor aqui? Ele falou, procura um neurologista. E aí eu falei, cara, eu pesquisando ainda mais, eu pensei, pode ser, né? A questão do bruxismo, porque eu, quando estou num período muito estressante, de estresse, eu ranjo os dentes. Meu pai já tem isso, acho que é uma herança até genética. Aí eu fico rangendo os dentes. Isso força muito o maxilar. Como tem uma articulação aqui, ó, próximo do ouvido, eles falaram que esse problema na articulação da mandíbula pode causar dor de ouvido. E aí eu marquei um dentista, especialista, né, nisso. Eles chamam de ATM. Para a próxima quinta-feira. Até lá eu tinha que ficar lidando com a dor, né? Tinha que tomar algum de pirona, alguma coisa assim. Mas de ontem para hoje começou uma paralisia do lado esquerdo da face. Eu fui escovar os dentes e eu vi que aqui não estava respondendo muito bem do lado esquerdo aqui do lábio. Tava saindo água e tava meio dormente. E aí pesquisei e falei, tenta fazer um sorriso. Tenta piscar do lado esquerdo. Não consigo piscar. E os meus olhos seco, lacrimejando e uma certa sensação de dormência desse lado da face. Aí eu fiquei super preocupado. Então hoje eu tinha até me arrumado para ir para aula, mas depois que eu escovei os dentes e vi isso, que eu já começou essa sensação no final de tarde, né? E aí a minha esposa me levou no hospital, lá no clínico geral, e me
diagnosticou com uma paralisia leve, que está envolvido com essa gripe e estresse, né? Alto estresse. E aí ela me deu um atestado de 2 dias, me passou um tratamento aqui para combater uma inflamação, porque isso é uma inflamação dos nervos, né? Aqui da face. Que se em 7 dias não passar isso, teria que fazer pode até fazer, eu teria que talvez fazer fisioterapia, sessões de choque para estimular a região, né, esquerda da face. Aí estou usando colírio, porque como o olho não pisca, só vai estar a metade, ele fica seco. Não consegue segurar as lágrimas começam a sair aqui. Agora acho que até secou de tanto estar chorando. Me passou um negócio para cortar a dor, porque como eu falei, a dor era pulsante constante aqui do lado esquerdo e no ouvido. E aí isso me leva a um velho ao Douglas, né? Um membro já desde o início do canal. Tem um canal no YouTube, o Douglas, eu vou deixar na descrição. E ele sempre falava, cara, eu adoeci na universidade, ele estudou física em São Carlos, ele parou na cama, porque ele se exigia muito de si. E também era esse cara que queria terminar a graduação em 4 anos, e ele conseguiu terminar a graduação em 4 anos, mas com um preço muito alto. Ele ficou depressivo, desenvolveu outros problemas de saúde. E aí ele sempre falava, né? Não foi por falta de aviso, pode perder até a vida. Tive amigo que faleceu aí querendo manter tudo nas normas padrões. Vai só escalando, manter um bom histórico, depois publicar alguns artigos, se manter competitivo. O fim dessa história pode ser caixão antes da hora. Se não, seguisse a risca o que o modelo prega. Então, eu nunca tinha acontecido isso comigo, né? Eu sempre levei as coisas muito tranquilo, né? E dessa vez acho que eu me estressei, mas eu pensei, não vai acontecer nada, né? O máximo que pode acontecer é eu ficar super exausto e depois só descansar. Mas eu vi que não é só isso, né? O corpo ele cobra. Se você não dá atenção para ele, se você não descansa, se você não cuida de uma gripe, se você fica se estressando, levando os seus nervos assim aos limites, você vai ter alguma consequência disso, né? Isso não vem de graça isso tudo. Então isso foi uma lição para mim. Então, de agora em diante, eu vou ficar um pouco mais tranquilo e fazer o que dá. E pegar menos matérias. Eu já tomei isso para mim. Não der para passar em cálculo 3? Show. É ruim? Ruim, porque vai trancar as matérias, mas eu vou estar mais preparado para o próximo semestre. Né? Dá para salvar as outras matérias tranquilo. Né? As notas das outras matérias tá numa faixa que dá para passar tranquilo. É só cálculo 2 mesmo que tá me desesperando. Eu vou me acalmar mais. Ainda mais porque o professor falou, cara, se for para REC, eu vou subir o nível ainda mais, né? Então, meio que uma mensagem assim, já quem puder sair, abandonar o barco, abandone, vai cuidar da saúde. Se você consegue, né, levar na pauleira uma graduação dessa e tudo, parabéns para você, né? Nem todo mundo é igual. Eu já vi que eu tenho que tomar cuidado com respeito a isso. Eu não posso me estressar muito ao limite, assim, ficar tão nervoso com isso. Então, eu preciso tomar esse cuidado, né? Isso aqui é um aviso. Tome cuidado. Então, eu vou tomar cuidado. E, e outra, né? Eu tô fazendo essa graduação mais por prazer, né? Não tô naquela... Eu não tenho a obrigação de que realmente ter que terminar em 4 anos e começar a minha vida. Enfim, já trabalhei bastante até os meus 35 anos. Né? Agora tenho uma casa, a gente tem uma certa estabilidade financeira. Se não for para sentir prazer nisso, né? Se for pelo contrário, né? Para ficar com um monte de matéria que você não consegue gerir direito e você ficar super estressado e não tirar bom proveito, por que você está fazendo isso, né? Então, por vaidade, porque você quer terminar em 4 anos, porque você quer mostrar que é fodão e consegue matar várias matérias por semestre. Não. Então, pegue 2, 3 no máximo, né? Vai de boa. E não se estresse tanto se não estiver saindo bem, né? Porque se você está fazendo a sua parte, ok, né?
Importa. Se não passar é porque não foi porque você não fez, não tentou, né? Você tentou até o fim, eu vou fazer isso em cálculo, vou tentar até o fim. Se for para REC, eu vou para REC. Apesar de ter poucas esperanças, né? E aí logo mais eu vou fazer um vídeo apresentando as notas que eu tirei nessa segunda rodada de provas. Desculpa eu estar fazendo um monte de vídeo assim meio ruim, né? Os últimos 3 vídeos só falando dessa estação estressante, nessa correria do semestre. Mas como o semestre só tá me tomando muito tempo, eu não estou conseguindo ler outras coisas, pensar em outras coisas para trazer para o canal, né? Então, cortei alguns projetos de colaboração com o professor Walter Carnelli por enquanto. Vou tentar ver se consigo gravar um vídeo sobre o Dia dos Namorados, trazer algumas historinhas interessantes de casais matemáticos. Como eu falei, vou também fazer um vídeo só para os membros falando das minhas notas. Mas por hora é isso que eu tenho hoje, gente. Só compartilhar com vocês essa experiência, né? Espero que possa ser de proveito para alguém. E é isso aí, essa é a mensagem, né? Cuidem da saúde, dê prioridade à saúde, tá ok? É, quero agradecer aqui os novos membros do canal, entraram bastante membros. Jonathan, Luciano, Luísa Bossa, Gustavo, Henri Magalhães, Cheryl Dark, o atleta matemático, Suul, Darison Luz, João Victor, Gabriel Prats, User, Leonardo Bandeira, Virtual Subishi, Kaique Bruno. E é isso aí. Deixa eu mostrar os demais membros do canal também. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês, gente.